is within context. No primeiro versículo da Bíblia. His name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, the son of an Ephrathite. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. He had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the second Peninnah. And Peninnah had children, and Hannah had no children. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções de sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. And at the time came that Elkanah offered, he gave portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and her daughters. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor... An expert in Hebrew. Nem sequer sou um expert da Bíblia. I'm not an expert in the Bible. Mas eu me considero um estudioso. I consider myself a studious E man. quando um tema me chama a atenção, And when a theme calls my eu attention, procuro ir desvendar todos os mistérios que aquele tema pode ter escondido. and I try and find out all the mysteries that are hidden within that theme. A primeira vez que eu me deparei com essa expressão hebraica, Aleph Tav, The first time I faced with this expression Aleph Tav, porque Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, for Aleph is the first letter of the Hebrew alphabet, e o Tav é a última letra. and Tav is the very last letter. E o que eu acho interessante And what I find interesting, é que eu estava lendo, I was eu reading, estava lendo a Bíblia já, eu acho que pela quinta vez nesse ano, find out what it e eu means. fui ver que, portanto, a letra Aleph, The letter Aleph, no hebraico mais antigo, on the oldest form of Hebrew, que é chamado de pictórico, e que era representado por figuras, it was called a pictogram. It was represented by pictures. o Aleph ele era representado pela cabeça de um boi, de um touro. Aleph had the form of a head of an ox, E enquanto que o Tav and Tav, era representado por um sinal semelhante à cruz. it was represented with a sign similar to the cross. Então você tem portanto, os dois representativos do grande sacrifício. You have the two forms representing the great sacrifice. No Antigo Testamento, que era o animal, In the Old Testament, it was the animal, e no Novo Testamento, que é a cruz. and in the New Testament, the cross. E a expressão Aleph Tav, And Aleph Tav, ela sozinha quer dizer as an expression, a it means força de um pacto de vida. the strength of a covenant of life. Como, quando e por que fazer um pacto de vida com Deus? How and when and why to do a covenant with God. Diferentemente do que muitos podem pensar, Oppositely to how many people think. pactos com Deus não são meros compromissos semelhantes aos muitos que uma pessoa pode assumir no decorrer da sua vida. Covenant with God, it's not something trivial that you can just take up at any moment of your life. Os pactos, os compromissos e as promessas ou votos humanos são muito fáceis de serem quebrados ou descumpridos. Human vows are very easily broken E and quase, undone. e quase sempre isso não gera nenhum tipo de preocupação ou punição para quem quebra. And it doesn't cause much worry or punitive manner to anybody that breaks it. Exceto aqueles que você tem que assinar, por exemplo, um contrato. Except those contracts where you have to sign. Mas no que diz respeito aos votos, aos pactos, aos compromissos com Deus, With regards to vows and covenants with God, não é assim que as coisas funcionam. they don't work that way.
no que diz respeito a um pacto com Deus, with regards to a covenant with é God, preciso você ter em mente uma coisa, you need to have something in mind que Deus não se esquece. that God does not forget. E aquilo que você prometeu, And what you promised, Ele vai cobrar. He will charge you for it. E não só isso já vem subentendido desde o princípio, And it's understood from the beginning, como no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, de versos 1 a 6, on Ecclesiastes chapter 5, verses 1 to 6, que é chamado livro do pregador. which is the book of the preacher. Você pode encontrar ali que ninguém deve se apressar em fazer um compromisso, One should not make haste to make a porque vow, Deus não exige pactos com ninguém. because God does not require Mas diz covenants from que anyone. quando você fizer um compromisso, But once a covenant is made, você deve cumprir. you have to accomplish it. E não deve dizer assim, dizer para o anjo, eu me enganei. Or you can't tell the angel, I was mistaken. A situação era muito séria e eu acabei cometendo um erro. The situation was dire and I made an error. Não existe isso. There's nothing. Eu like não that. sei a Constituição aqui da África do Sul, I don't know much about the constitution in South Africa. mas até por questão da profissão, porque eu me formei como advogado, From a professional point of view, because I am a a lawyer, Constituição brasileira diz, the Brazilian num dos seus constitution, primeiros artigos, on one of its first articles, que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. to no one it's given the right to not know the law. É por isso que eu fico muito preocupado quando vejo alguns pregadores modernos That's why I become very worried about these modern preachers. que dizem assim, mas para que temos que estudar o Antigo Testamento? Why do we have to study Por que eu the tenho Old que ver essas Testament? coisas do Antigo Testamento? Why do I have to refer to the Old Testament? Porque ali está a lei. Because in the Old Testament E is a a Bíblia law. afirma And the Bible que a lei do affirms Senhor é perfeita that the law of God is e perfect refrigera a alma. and it refreshes the soul. Então, cuidado quando você pensar em fazer um compromisso com Deus. Be careful when you think about making a covenant with Nós God. temos feito isso já há 5 semanas aqui, We have gone through this for over 5 porque weeks. eu estou lutando em oração contra esse caos econômico que esse país entrou. For I'm fighting in prayer with this chaotic situation that this country is Eu in. já estive em lutas maiores que essa, irmão. I was in fights worse than this. E Deus nunca me deixou sem resposta. And God has never allowed me to be without an E eu tenho answer. dito à igreja And I tell the que church, se nós confiarmos em Deus if we trust in God, e se nós invocarmos o poder da palavra and we dele, invoke the power of His Word, Ele vai mudar a situação, He will change the Ele vai situation. reverter tudo que é contrário a He will nós revert everything that's e de against maneira us. sobrenatural And in a Ele vai supernatural abençoar o manner, seu He povo. will bless His people. Não importa se o dólar for a zero, Doesn't matter if se a the dollar libra goes for to a zero, zero, if the pound não goes to importa. zero. It doesn't matter. A Bíblia afirma The Bible que o meu affirms Deus, that my Ele God é dono do ouro e da He is prata. the owner of the gold and Ele the é silver. criador dos céus e da The terra. creator of the heavens and the earth. Então, não me interessa nada esses homens todos por So it aí doesn't matter to me what que these estão men pregando desgraças. that are preaching disgrace. Eu creio no Deus I Todo-Poderoso. believe in the God Almighty. E esse Deus afirma na sua palavra This God says in que His se o word meu povo, that if my que se chama people pelo meu nome, that are called by my se name humilhar humble e me buscar, and e search out for jejuar me and e orar, fast and pray, eu perdoarei os seus I pecados shall forgive e their sararei a sua and I terra. will heal their Deus land. pode sarar a África do Sul. God can Deus heal pode South sarar Africa. Moçambique. God can Deus heal pode sarar Mozambique. Angola. God Deus can pode heal sarar Angola. Portugal. God Deus can pode heal sarar o Brasil. Portugal. Ele prometeu, Ele vai God fazer. has promised that He will do. Aleluia. Só para assim melhorar um pouco o entendimento, To further better our understanding, eu separei essa palavra em 3 pontos. I divided this word in 3 parts. O primeiro ponto é o que Ana tinha e sabia como usar. The first point is what Anna had and knew how to use. Segundo,
grupo é o que Ana não tinha, mas também não fazia questão de ter. The second group is what Anna didn't have and she didn't desire for it E anyway. o terceiro grupo é o que Ana não tinha, mas queria ter. And the third group is what Anna Não didn't have but esqueça, wanted. para você não perder, o ponto, né? For you not to forget this line of thought, Como dizemos em português, o fio da meada, this line of thought, que o tema da mensagem é Samuel, as primícias de Ana. the theme of the message is Samuel, the first fruits of Hannah. O que Ana já tinha e sabia como usar. What Anna had and knew how A to primeira coisa que do. eu vejo aqui nesses versículos que nós lemos These first verses that we've read, é que ela tinha um marido muito equilibrado física, mental, espiritual e financeiramente e que a amava muito. she had a husband that was sober-minded and very sober in finances and loved her very much. Alguém vai dizer, mas se ele a amava, por que ele tinha uma outra Penina? But if he loved her, why did he have another wife, Penina? Porque se você estudasse um pouco o contexto histórico daquela altura, If you study the context, the historical que context não of é that muito time, diferente em alguns aspectos do nosso atual. which is not much different from our current Se um situation. homem tinha uma esposa If a man had e a ela não lhe wife dava filhos, and she didn't give him ele tinha o children, direito de ter uma outra he had esposa. the right of having a second wife. Por isso você vê aqui And you a see sequência na here, Bíblia. the Ele tinha sequence, duas he had esposas. two wives. Uma era Ana, One was Hannah, porque era a primeira esposa. for she was the first A wife. Bíblia não coloca as coisas ao contrário. The Bible Você doesn't não vai mix achar things nada up. assim de maneira misturada na Bíblia. You will not find things mixed up. O nosso Deus é muito organizado. It's extremely organized. Our Se God. você se der o trabalho de ler lá o primeiro capítulo da Give Bíblia, yourself the words to go and read the first chapters of the você vai Bible. ver que Deus é extremamente organizado. God is extremely organized. Primeiro, Deus acabou com o caos que existia. God, He extinct the chaos that was there. Deus que criou a luz God created e foi light, tudo em ordem. and everything was in order. Então aqui Ana era a primeira esposa. Hannah was the first wife, E como ela não dava filhos, and because she could not e give então children, o Elcana foi e tomou uma segunda esposa chamada Penina. Elkanah went Mas ele and amava married a muito second Ana. one, Penina, but he loved her very much. E mesmo Penina já sendo mãe de vários filhos, Even though Penina was mothers of many porque children, a Bíblia diz aqui, a Bíblia afirma aqui que ele tinha filhos e filhas no versículo 4. on verse 4 says that he had sons and daughters. Ele dava porções para seus filhos e suas filhas. He would give portions to the sons and Portanto, daughters. Penina já deu a ele muitos filhos e muitas filhas. Penina had given him much Mas ele sons and mostrava many o seu amor daughters. para com Ana But he showed his love de towards uma maneira Hannah que naquele tempo, de acordo com a cultura daquela época, according to the culture of that time. marcava profundamente. It would mark Quando profoundly. eles levavam um animal para ser When you sacrificado, take an animal to be sacrificed, e isso é interessante você notar em termos dos sacrifícios, it's interesting for you ele to não levava notice the só um animal. sacrifices. You would not Ele take just levava, one, quase sempre eram 3 que eram levados. more than one. Um era Usually three. ofertado ao Senhor One was offered unto the Lord por inteiro. in its entirety. O outro, uma parte só era queimada e o resto ficava lá no Another santuário. only part would be sacrificed, the other would stay in E the o outro ele sanctuary. trazia para sua casa para comer com a sua And the família. third, he would bring it home to eat with his family. Portanto, Elcana não era exatamente um pobrezinho. Elkanah wasn't a poor Ele man. era um homem de posses. He had a man with E possessions. daquela parte que ele trazia para sua casa, And with that portion, he would bring ele home. dava para toda a sua He família, would give his entire mas family. diz que para Ana, But to Hannah, ele dava uma parte excelente. he would give a double portion. Bom, se fosse de um boi ou de uma vaca, If it was of a cow ele dava o or filé an para ox, ela. probably give her the fillet. Talvez ele dava o osso da canela para Maybe he Penina. would give the shin to Penina. Ele mostrava para ela, eu te amo. He says, I love you. Eu pergunto uma coisa para você. I ask you one thing. Qual foi a última vez que você mostrou para tua esposa que você ama? When was the last time that you showed to your Quando foi que wife that você you fez love her? algo no teu dia a dia When did you take time from your que day ela sentisse que você realmente ama? to show her that she would feel loved?
Pense sobre isso. Think about that. Porque para a Bíblia afirmar dessa maneira, Because for the Bible to e a Bíblia é show um it livro this muito way, condensado, and the Bible is very condensed, nós temos aqui aproximadamente 3.500 anos de we história, have here approximately 3,500 years of history, escritos em 1.600 anos, written across por mais de 1,100 40 years, pessoas, for more than 40 different people. e então não havia espaço para muita coisa. So there's not space for Para te much. deixar um versículo inteiro For you to have an entire e verse dizer assim: and to say, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. but to Hannah he gave one double portion, for he loved Hannah. Ela tinha o amor do seu marido. She had the love of her husband. Segunda coisa que Ana tinha e sabia usar. The second thing that Hannah É had and muito knew how to use, importante quando a mãe, a esposa, it's very important when sabe the fazer mother and isso. the Ela wife, tinha um relacionamento pessoal com Deus. she had a personal relationship with God. E você presta atenção para isso. You need to pay attention to Falamos de um this. tempo We talk about em time que nem se podia usar o F do feminismo, we could even use the F of porque feminism. era uma cultura machista por excelência. Because it was a culture, was a machismo, right? Chauvinistic culture by Yeah. excellence. Alguma coisa desse tipo. Something like that. Glória a Deus. Mas ela se sentia à vontade Glória a Deus. But she felt at home para falar com Deus. to speak to God. Tome nota de uma coisa. Take notice of this. Deus não está preocupado se você é homem ou mulher. God is not worried whether you are a woman or a man. Deus está preocupado em que você tenha relacionamento com Ele. God is worried about you having Você a pode ver na relationship with Bíblia Him. que Deus usou homens, mulheres, God used men and usou women. até profeta desviado, He used backslidden usou prophets. pessoas que você nem sabe o nome que estão lá na Bíblia, Use people that you usou don't even know their crianças. names, use children. E Ana tinha relacionamento com And Deus. Hannah had a relationship with God. Mãe, mulher, esposa, Mother, wife, woman, filha, daughter, você precisa ter you need to have relacionamento com Deus. a relationship with God. Terceira coisa, ela sabia que podia confiar no seu Deus e que Ele não a deixaria desamparada. The third thing, she knew she could trust God and He would not abandon her. Isso é muito interessante. This is very, very important. A quarta coisa, ela sabia que o tabernáculo do Senhor She knew that the tabernacle of the era o Lord, lugar certo para falar com it Deus. was the right place to speak with God. Eu não sei lá em Moçambique, I ou don't lá know em in Portugal, Mozambique, ou lá em Portugal, Angola, or Angola, mas Pastor Zéias, eu Pastor quero Zéias. cumprimentar, esqueci até de cumprimentar, né? Pastor Zéias e Judinê são filhos desta casa. Pastor Zez and Judinea are sons and daughters of this house. Tem 13 anos que eles pegaram a mochila e foram embora. It's only 13 years that they took their backpacks and went away. Mas é muito interessante nós percebermos as culturas locais. It is interesting to understand the local culture. Lá no Brasil, In Rio Brazil, de Janeiro também, Rio de Janeiro, tem aquele pessoal que só sabe orar em casa. there's people that only know how to pray at A home. oração boa é a vigília na casa da irmã Chiquinha. The good prayer time is at the Não, sister Chiquita's Deus, house. a irmã Felisberta é muito usada por Deus. Sister Felisberta is very used by Mas só na God. casa dela. But only at her home. Saiba de uma coisa. Know O this. santuário do Senhor The sanctuary sempre of the foi Lord e always sempre be, será will o always melhor lugar para você The best buscar a place for presença you de to Deus. search the na sua vida. presence of God. Não há lugar melhor. There's no better place. E a quinta coisa, The fifth thing, ela era dirigida pelo Espírito she Santo. was directed by the Holy Glória Spirit. a Nós Deus. precisamos de mulheres dirigidas pelo Espírito Isso. We Santo need women, they are directed by the para Holy escolher o Spirit. momento certo To choose the e right dirigir a moment sua súplica para Deus. and to direct her petition towards God. Segundo ponto desta palavra. The second point O of que this Ana não word, tinha, mas ou não lhe fazia falta ou ela não dava valor. what Hannah didn't have, but it wasn't of any value to her. Ela não tinha o respeito nem a amizade da sua
rival, Penina. She didn't have the respect or the friendship of her rival, Penina. O nome Ana significa graciosa ou cheia de graça, Hannah means graceful or full of grace. enquanto Penina significa pérola, joia ou pedra. Penina preciosa. could be a precious stone or a pearl. Mas no caso a Penina foi mesmo uma pedra no sapato da Ana. But Penina was a stone in the shoe Ela of soube Hannah. ser pedra mesmo, She knew how to be a mas não era stone, preciosa não. but it wasn't E precious. sabe, Provérbios 11:22 diz assim: Proverbs 11:22 says, como brinco ou joia de ouro em focinho de porca, as a golden dew on a pig's snout, assim é a mulher formosa que não tem entendimento. so is the beautiful woman with no understanding. Sabe, toda a beleza que a pessoa pode ter, All the beauty that the person ela might have, desaparece quando a pessoa não mostra boa educação, it disappears when the person doesn't não show mostra respeito, respect or a good não education, mostra o mínimo de amor para com os outros. of the minimum love or respect. A to pessoa another pode person. ser bela como for, You can be as beautiful mas as you ela can trata os be, outros mal, but if she ela ill-treats começa a someone, ficar feia, she becomes ugly. e fica feia mesmo. It becomes very ugly. A segunda coisa, Second thing, curiosamente, eu estava dando uma olhada pela internet I was looking at the internet. e eu vi lá uma cantora dos anos I 80. saw a singer of the 80s. Ela foi considerada uma das mulheres mais belas da época. She was considered to be one of the most beautiful women of her Mas time. após poucos meses de carreira, But after a few months nenhum of produtor career, mais quis produzir aquela mulher. no man wanted to Ela produce her era tão albums. mal educada, tão She bruta, was so ill-treating. que eles disseram assim: Uneducated. vamos perder dinheiro. He said, Mas "We'll lose money, ninguém vai mais fazer um disco com essa pessoa. but we'll not launch any more long E ela plays." se acabou. And her career was finished. Embora Ana ficasse triste Even though Hannah was e sad, certamente se sentisse diminuída and she felt diminished como mulher, as a woman, ela não quebrava a lei do Senhor. she would not break the law Ela of não God. invejava Penina. She would not be envious Ela of não Penina. ela não invejava os filhos de She would Penina. not be envious of the E children a of Bíblia Penina. afirma And the Bible affirms que a única arma que Penina tinha the only weapon that era, Penina a had, Bíblia fala aqui, excessivamente. she would exceedingly, E a sua competidora, no verso 6, on verse 6, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. and her foe also provoked her grievously in order to make her tremble, because the Lord had shut up her womb. Estamos falando de uma cultura We're talking about a em que culture qualquer problema, that with any problem, qualquer defeito, any defect, qualquer deficiência any deficiency, era considerado como se fosse um pecado contra it Deus was considered to be uma a sin maldição or a curse e um castigo de Deus. and a punishment from God. Então, eu entendo que quase que diariamente So daily, Penina dizia: você é seca, Penina would say, você "You are não dá dry, filho, you don't give você é uma children, infeliz, you are você é uma unhappy, desgraçada." disgraceful." E isso não tem ser humano que suporte isso muito And tempo. no human being can handle Então that diz for much aqui, e longer. eu acho interessante a Bíblia registrar The isso, Bible registers it here que Ana chegou a perder a vontade de comer. that Hannah, she didn't even have the will to eat. Ela não, e é claro que isso devia ser na hora da comida. And this would probably happen during a meal time. E ela chegou, ela não queria comer. She didn't want to eat. Porém, o Elcana disse para ela assim: Elkanah, her husband, said to her, por que você não come? "Why do you weep? E And por que, why you do not por que eat? você está mal no teu coração? And why is your heart grieved? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Am I not better to you than 10 sons?" Eu até vi esses dias agora I saw many people these days, um famoso pregador, ele disse assim, a famous preacher. é possível que Penina tivesse 10 filhos, It was possible that Penina had many children, pelo menos 10 filhos, at least 10 children, porque Elcana mencionou esse nome aí, esse número. because Elkanah mentioned that number.
Jamais permita que por qualquer problema, dificuldade física ou pessoal, Never allow that through any problem or physical você se deixe deficiency vencer pela mágoa, that you are overcome ou by the pela hurt ira, or by the anger. porque a Bíblia nos afirma, lá em Tiago capítulo 1, verso 20, The Bible confirms to us que a ira do homem não James. opera a justiça de Deus. chapter 1 verse 20 that in the anger of man is not the E também righteousness a of Bíblia God. nos fala sobre mágoa, ressentimento, And the Bible talks about bitterness and quando se hurt refere a Esaú, when it refers to Esau, que ele permitiu que a raiz da amargura when he allowed the root of tivesse bitterness lugar no seu coração. would be in his heart. Não há melhor maneira para você livrar-se disso There's no better way to do free que yourself from that buscando a presença de than Deus. to look for the presence of E God. foi isso que Ana And fez. this is what Hannah Eu quero did. que você entenda que Ana ela era um ser humano como Hannah was a nós. human being like us. Ela não era a Mulher Maravilha. She wasn't Wonder Ela não era Woman uma super mulher. or Superwoman. Ela era uma mulher She was a woman amada, loved mas não tinha filhos. but had no children. E numa cultura em que isso era uma desgraça. And in a culture where that would be considered a disgrace. E ela deve ter chorado muitas noites. And she cried many nights. Diz então que e isso tudo aqui foi lá em Siló. And all this was in Shiloh. Então o que Ana faz? What does Hannah do? Verso 9 diz que ela se levantou depois que comeram e beberam em Siló. And Hannah rose up after they had eaten in Shiloh. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. And Eli the priest sat on the seat by the side post of the temple of Jehovah. Para que ninguém tenha um entendimento errado, So for you not to have isso the aqui wrong ainda era understanding, o mesmo tabernáculo This was- construído há uns 300 anos antes, mais ou menos. the same tabernacle built 300-400 years ago by E Moses. para que você não ache que esse tabernáculo desapareceu, And for you to think that this tabernacle just se você disappeared, for ler lá quando Salomão inaugura o templo, when Solomon he inaugurates the temple, você vai ver que ele pega esse mesmo he tabernáculo takes this very same e traz tabernacle para dentro do templo. and brings it inside the temple Porque isso já há mais de 1000 anos. for more than 1,000 years. Então, isso aí era uma coisa mesmo fantástica. isso aí. That was something E ele fantastic. tinha pilares, não é? De And madeira. he had tinha. pillars. E estava lá o Eli, já bem idoso. And there was Eli, old. Quem sabe estava na sua cadeira ali He sentado. was sitting there on his chair. E Ana fez a coisa que ela tinha que fazer. And she did what she had to E do. vamos agora para o que Ana não tinha, mas desejava muito. And let's go now for what Anna didn't have Ela but não tinha desired. filhos. She didn't have children. E ela queria pelo menos ter um filho. And she needed at least O one desejo de Ana era child. compreensível. And her desire was Ela queria understood. ser mãe. She wanted to be a mother. Ela queria poder completar a sua vida. She wanted to make her life Ela queria complete. poder corresponder àquele amor de Elcana, She wanted to correspond to Elkanah's dando ele love, pelo menos um filho. giving him at least a E, child. às vezes, para mim, eu digo assim, é assim um tanto quanto difícil de compreender It's difficult to understand for me a atitude dela her attitude quando ela vai orar. when she Mas nós goes to vamos chegar pray. lá daqui a pouco. A segunda coisa que eu vejo aqui The second thing I see here é que ela sabia que o seu marido tinha tomado uma segunda esposa she knew that the husband had taken another porque wife ela era estéril. because she was without the ability of have babies. Apesar de que isso Sterile. era admissível como Even though it costume, would be admissible as a mas culture, não era assim tão comum it wasn't so common o homem ter 2 ou 3 mulheres. for a man to have 2 or 3 wives. Embora até hoje na nossa cultura africana In our African culture, o homem pode ter várias mulheres, a man can have many women, menos na igreja. not in the church. Aqui na igreja é uma só. Here in the church, only one. Porque nós continuamos seguindo o Éden. Because we follow Eden. O regime do Éden foi um Adão e uma Eva. In Eden was one Adam and one Eve. Então, no dia que rasgar essa parte da Bíblia So when this no more this part e of the inventar uma Bible, outra criação, and they invent another creation, ainda assim eu vou dizer, você está mentindo que só tem uma criação. I'm saying you are lying because there's only one Deus fez creation. um homem e uma mulher. God only made one man and one Aleluia. woman. Glória a Deus. Glória a Deus.
A oração de Ana. The O que prayer of podemos Hannah. aprender com isso? What can we learn from it? Então vocês veem que eu já estou fora dos pontos que eu coloquei, né? So you can see that I'm outside the points. Até agora eu estava só conversando com vocês. Until now, I was only just talking to Agora you. vamos entrar numa coisa mais séria. Now we're going to talk about something more Primeira serious. coisa. First thing. Ana escolheu o momento certo para falar com Hannah Deus. chose the right moment to speak to God. Eles estavam na mesa. They were on the table. O Elcana chega do sacrifício. Elkanah comes from the E sacrifice. aquele animal é preparado. The animal is prepared. Ele distribui para sua esposa Penina, He para os shares filhos with dela. Penina and his children. Dá aquela parte excelente para Give Ana. the excellent part to Hannah. Penina, então, como vingança, ela faz alguma coisa muito má contra Ana. As a revolt, Penina does something very bad to Hannah. E Ana faz a coisa que a mulher de Deus deve fazer. And Hannah does what the woman of God has Ela to não do. tinha outra opção. She had no option. Ela não tinha palavras para dizer para Penina. No words to say to Penina. Ela foi falar com o seu She Deus. went to speak to her God. Quando você estiver sem palavras para o mundo, When you have no words for the quando world, você vê que não tem mais saída, when there's no exit, as contas batem na porta, the bills, they hit a your door, dificuldade chega, the a difficulties doença é arrive, incurável, the infirmities você já incurable. foi desenganado. There's no solution E eu for não estou you. aqui falando de uma teoria. And I'm not talking about a Eu já fui theory. desenganado pelo menos umas 5 ou 6 vezes. The doctors told me I was going to die Eu já 6 or saí do 7 meu times. corpo 2 vezes. I have left my Vi body meu corpo twice. lá uma vez na I cama do saw my hospital. body lying on the hospital De bed. manhã, a médica disse, eu fui chamado às The 3 da manhã morning- para assinar o teu atestado de óbito. I was called at 3 o'clock in the morning to sign your death certificate. Sabe, então, uma vez eu tive um acidente numa praia, I had an accident at the beach one peixe time. ferrou meu pé esquerdo, I was stung on my left foot by a fish. e eu lembro que estava lá um pessoal da polícia com uma barraca para atender as pessoas. And the police had a tent there that O was enfermeiro helping me. ficou tão nervoso, The paramedic was so o nervous. ferimento era tão grande, The wound was so deep and long, aproximadamente 25 centímetros. about 25 centimeters. Não of deu para wound. contar quantos pontos ele conseguiu You dar couldn't em count mim. how many points he Tudo had que eu to sei é do. que por 5 Stitches. vezes And for 5 ele times, conseguiu rebentar com a linha. he broke the line about 5 times. E eu não sentia dor. And I felt no pain. E era para sentir uma dor horrível. And I was supposed to No feel outro great dia eu pain. fui, procurei um médico, I meu looked for a conhecido. doctor, a friend of mine, ele olhou para mim and he looked e at disse me. assim, eu tenho uma notícia má para te I dar. have a bad news to give you. Você não vai mais poder usar esse pé. You will no longer Vamos be ter able que to cortar o teu use pé. this foot. You're going to have to amputate. E eu disse, por quê? And I said, Ele disse, why? porque a minha tia teve um acidente semelhante a My esse. auntie had a E eu tive que similar cortar o pé dela. accident and I had to Eu cut her disse, foot olha, out. tua tia não serve a Deus, eu sigo. I said, your auntie does not serve God. I serve God. Glória a Deus. E eu fui para casa mesmo assim. And I went home in that E state. aquilo piorou. And that O meu became pé worse. literalmente apodreceu. My foot was rotten. Havia um obreiro na igreja onde eu me congregava. There was a deacon in Ele the era church sargento da Marinha. that I was part of. Ele He tinha was a ido embora, sergeant tinha in the sido Navy. designado para uma outra base. And he was designated to be in another base. E naquela madrugada a minha esposa suspirou para Deus e disse assim: And in that morning, my wife cried to God and said, quem dera que o irmão Ezequiel estivesse I aqui. wish brother Ezekiel was Ele ia here. tratar do meu marido. He would treat my husband. Mas o Ezequiel não estava lá. But Ezekiel wasn't Mas there. às 8 da manhã, 8 o'clock in the tocaram a morning, campainha de casa. the bell Quando rang. ela abre a porta, And when she estava lá o opens the Ezequiel door, fardado com farda branca. brother Ezekiel was there with his white E ela navy quase caiu suit. para trás. And she almost Ela disse: irmão fell. Ezequiel, o que você está fazendo aqui? Brother Ezekiel, what are Ele you disse: doing here? estavam numa viagem de instrução. We were in instruction, a E o mission, nosso navio teve uma avaria. and our ship had E a vai ficar failure. 6 semanas And now we're going to be 6 na doca weeks para reparo. anchored
at the docks for Por repair. 6 semanas, During 6 ele weeks, foi diariamente à minha he went casa. daily to my house. Ele me contou depois que a primeira vez que ele foi lá. He told me that the Quando first ele time abriu he o went there, ferimento. when he opened the Eu lembro wound, muito bem que ele pegou um bisturi he took e ele fazia assim. and he Eu would, já não sentia with the mais blade, dor. he would scrape it. Aquilo já estava com o princípio de gangrena. It was now in the initial E aquilo stage ali of saía gangrene, toda aquela massa. all that Ele mess. disse para mim assim, tu lembras que eu fui para a casa de banho? Eu disse, You lembro. remember that I went to Ele the disse toilet? para mim, eu fui chorar, I went to cry, porque eu sabia que o teu pé estava for perdido. I knew that your foot was lost. Quando ele fez o último curativo, When he made the last eu já estava andando. Eita. bandage, I was already O pé está walking. aqui até hoje. And the foot is here for today. Quando não tiver mais solução, When there's no more solution, não existe maneira, no more é ways, impossível. it's impossible. Então você vai para o Deus do impossível. Then you go to the God of the impossible. Você vai para esse Deus. You go to that God Você pode falar com and ele. you speak to that Não God. existe impossível para There Deus. is no impossible for God. E o que eu acho interessante And what I find é que interesting, em poucos livros da Bíblia in few books of the você Bible, vai encontrar com tanta you frequência find with such a frequency expressão Senhor dos Exércitos. the expression the Lord of hosts. Mas o livro, esses primeiros capítulos aqui de 1 Samuel, These first books of 1 Samuel, ela orou para Jeová Sebaô, she prayed for Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. the Lord of hosts. Esse nome de Sebaô This name Tsevaot, quer dizer força de combate. it means the strength of combat. Sabe, isso me chamou a atenção. And that called for my attention. E eu vi um comentarista que escreveu assim: And I saw a commentator that wrote such a batalha de Ana, the battle of ela tinha Hannah. um ventre fechado, Her womb was closed. havia alguma coisa fechando o ventre dela. Something was blocking her Então ela womb. orou ao Senhor dos She Exércitos prayed to the Lord of para que hosts. derrotasse aquilo que estava tapando o seu ventre. What was blocking her womb? Foi a força do combate. It was the strength of the Ela, na sua combat. oração, In ela her pediu prayer, ao Senhor she que cried to God derrotasse a sua that would defeat infertilidade. her infertility. Ela fez um voto de primícia. She made a vow of first fruits. Literalmente, Literally, ela fez um Aleftá, she made an porque envolveu Aleph vida. because it involved Ou life. seja, ela disse assim: She se me said, deres um filho, if you give me a son, eu vou te oferecer esse filho para te servir no I will offer it back to com you toda. for him to sua serve vida. in the sanctuary for all Eu, his na life. sexta-feira, disse aqui para a On igreja: Friday, I told como the é que church, você pode oferecer aquilo que você não how tem? can you offer what you don't Mas com Deus have? você pode. But with God you Só can. com Deus você Only pode. with God you Porque can. Ele pode te dar, Because He can give it to you, Ele pode dar a você. give you. Sabe, Deus é fantástico. God is fantastic. Se você está preocupado com alguma coisa, You're worried about a sua something. preocupação não é maior do que a dele. Your worry is not Porque greater Ele than quer Him. ver você bem. Ele wants quer to see you abençoar a well. tua vida. He wants to bless your life. Ele quer abençoar os teus sonhos. Bless your Ele dreams. quer fazer os teus sonhos se tornarem He wants to vivos, make your reais. dreams become live. Glória a Deus. Menos sonho mau. Glória a At Deus. least not talking about nightmares. Uma vez, numa certa igreja, que eu não vou falar qual é, I'm in a certain church, I'm not going to say which one. vocês repararam que nós não temos aquela caixinha de oração, né? You know, we don't have that prayer box Ela here. foi abolida That box was abolished por uma razão muito simples. for a very simple Não tem reason. nada contra a caixinha de I oração. have nothing against prayer boxes. Mas um dia as irmãs resolveram abrir a caixinha de oração. But one day the ladies decided to open up the prayer box. Irmão, só de oração para a esposa do pastor morrer. Prayers for E para the aquela irmã pastor's ser mulher wife to dele, tinha umas die, 10. for that woman to become his wife. Eu there were estava 10. lá. I was there. Que tal? How Deus about não vai that? ouvir isso, viu? God will not listen to that prayer. Mas na igreja acontece de tudo. But in the church, many things Eu happen. me arrisco a dizer que até Deus duvida daquilo que acontece na igreja. I think God doubts even what happens in the church. Ela fez um voto de primícia. She made a vow of first fruits. E votou, And she verso vowed, 11, verse 11, dizendo: Senhor dos exércitos. O Lord of hosts. Aleluia.
Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, If you will indeed look upon the affliction of your handmaid and remember me, e da tua serva te não esqueceres, and not forget your handmaid, mas a tua serva deles um filho varão, and give me a man child, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. then I will give him to Jehovah all the days of his life, and there shall no razor come upon Dois his head. votos. 2 vows. Primeiro, First vow, ele será teu para sempre. he shall be yours forever. Segundo, Second, ela fez um voto de nazireado. she made a Nazarene Agora, o vow. que é interessante What is most é que interesting, o voto do nazireado comum, the Nazarene ele vow tinha um tempo has a em time que a pessoa ia e rapava a cabeça. where the person would go and shave the head. Eu entendo que quando Samuel morreu, o cabelo devia estar chegando quase aqui no pé. When he died, his hair could have been by his feet. Nunca passará navalha sobre a sua cabeça. Never shall razor come upon Ele his será head. teu, He shall be yours. desde do alto da cabeça até a planta dos From the pés. top of his head, Senhor, eu dedico a ti bottom este of filho, his feet. Senhor. Nem um fio de cabelo dele eu vou tirar. Not even hair from his head I shall take. Ela deu tudo para o She Senhor. gave everything to Aleph him. Tav é isso, é tudo. Aleph Tav is everything. Não é uma parte. It's not just Porque lá one na part. cruz, Because ele in the não deu uma cross, parte do seu sangue, doesn't give a não deu part uma of his parte blood, da sua vida. or a part of Não, his ele life. deu tudo. He gave all Deu his toda a life. sua vida. He gave Deu todo o seu all sangue his blood, para que eu e você pudéssemos so estar that aqui you hoje. and I can be here today. E é isso que Deus espera de nós. This is what God expects from us. Ela não se deixou abater, She never allowed herself to be mesmo beaten, quando foi confundida como uma embriagada qualquer, even though when she was confused pelo sumo as a sacerdote. drunk woman by the high A priest. Bíblia diz que ela estava tão angustiada The Bible says that her soul was so anguished. que eu acho interessante What I find é interesting, que hoje nós falamos de oração no Espírito, né? we talk about Porque nós praying temos o in Novo the Spirit, Testamento. because in the New Podemos orar no Testament Espírito, we né? can pray within our Mas o spirit. judeu orava em alta voz. But the Jews would pray in a high É a voice. primeira vez que você vai ver alguém orando em Espírito, The first sign, silenciosamente. she was praying silently. Só os lábios se mexiam. Only her lips would move. Ela não tinha forças para pôr para fora o que ela sentia e o que ela queria. She had no strength to pour out what she was A feeling Bíblia and diz wanted. que hoje The Bible o says that Espírito today, Santo, the Holy ele Spirit, nos socorre He com gemidos aids inexprimíveis. us with inexpressional Mas noises. eles não tinham isso que nós temos. But they didn't have what we have today. Eles não tinham isso. They didn't have that. Eles não tinham esse ensino. They didn't have that Ana thought. inaugurou isso aí. Ela trouxe algo She fortíssimo para brought nós something hoje. very strong for us today. Seus lábios se mexiam. Aleluia. Her lips would move. A dor era tamanha. The pain was greater, E ela não conseguia falar. and she could not Mas speak. lá dentro dela, But inside ela of dizia: her, Senhor, she would say, Lord, Senhor dos exércitos, Lord of se hosts, tu me deres um filho if homem, you give me a man child, eu vou entregar ele para ti. I will give him Não unto vou you. ficar com ele não, Senhor. I will not Vai keep ser teu, him. Senhor. He shall be yours Por toda a vida. for all his Não life. era por um prazo, não. It wasn't for a E tem time. mais uma coisa, There's Senhor. more, Lord. Eu não vou ninguém vai tocar No nem one sequer um fio de cabelo. will touch on one of his hairs. E aí o Eli já não via bem, né? Eli wasn't seeing well. O problema do Eli é que ele envelheceu física e ministerialmente também. Eli became old in his ministry and physically as O well. problema da pessoa não é envelhecer fisicamente, The problem is not for you to be old physically, mas é quando você se deixa, você deixa que a idade ou o peso dos anos when you allow the weight of the também venha a years afetar o teu relacionamento com come Deus. to affect your relationship with Então a Bíblia God. diz que Eli já não The via Bible bem, says that Eli didn't see well. ele já não cuidava bem das coisas de He Deus. wouldn't look after the E things eu of God entendo que ele well. não tinha um discernimento muito bom, And he didn't have a good discernment, porque aquilo não era assim tão cedo. because that wasn't Se eles já so tinham early. comido, If they had eaten, não era tão cedo. it wasn't early in the morning.
Foi depois que eles comeram? It was after they E ele ate. diz para ela assim, And he told her this way. verso 14, Verse 14. o 13 assim, porquanto Ana no seu coração falava, né? Now Hannah spoke in her Oração no heart. Espírito. She was praying in the Spirit. Glória a Deus. Oração no Espírito. Glória a Deus. Deus ouviu o grito de Ismael, God heard the cry of Ishmael, porque era uma criança, for he was a child. e Deus ele é Senhor do pobre, The do Lord is the órfão e do Lord desamparado e da of the poor, viúva. of the Não diz que ele é Deus destitute, apenas of dos the widows. crentes. It's not only the God of Christians. Ele mandou um anjo lá falar com Agar, He sent an angel to speak to mas aqui Ana Hagar. estava orando no Espírito. But here Hannah was praying in the Spirit. Não se ouvia a sua voz. Couldn't hear her Eli a voice. teve por embriagada. Eli took her E for a disse-lhe drunk Eli, woman and told her Eli, Até quando estarás tu embriagada? how long will you be drunken? Aparta de ti o teu vinho. Put away your wine from you. Aí Ana falou, And then Hannah spoke. já fui chamada de seca. I was called dry. Agora de bêbada também? Now they're calling me a drunk too. Como diz os ingleses, né? Enough is enough. Né? Não tenhas tua serva por filha de Belial. Don't take your handmaid Não, as Senhor a daughter meu, of eu Belial. sou atribulada. I am distressed. E então, que eu acho, como Deus trabalha, né? How God works. Só tinha uma pessoa na terra There was only one person in que the poderia earth dar essa bênção para Ana. that could give this blessing to Hannah. Preste atenção que Deus, God. ele não quebra a ordem que ele He criou. doesn't break the order that Eli he era o sumo made. sacerdote. Eli was the high priest. Ele era a pessoa que abençoava quem ia lá levar o He sacrifício. was the person who would bless Só quem podia the determinar a bênção era sacrifice. ele. Only he would determine the blessing. Por isso, lá em Números, o Senhor diz That's why in para Numbers, Moisés, he tells diz Moses, para Arão, tell Aaron, assim abençoarás os so filhos de shall you Israel. bless the children of Israel. Porque era importante que o sumo sacerdote desse a bênção. Because it's important that the high priests give the blessing. E então aqui vem a bênção. And here's the blessing. Isso é fora do sério. This is Glória a Deus. amazing. 17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, Go in peace, e o Deus de Israel and the God of te Israel conceda a tua petição que lhe pediste. grant to you your petition that you have asked Aleluia. him. Oh, glória a Deus. Glory to God. E Ana disse assim, And Hannah said, que a tua serva ache graça aos teus olhos. E ela saiu, verso 18, e foi no seu caminho e comeu. Agora deu fome. let your handmaid find grace in your sight. So the woman went her way Sabe and por quê? ate. Sai a tristeza, Now sai o sadness is gone. desânimo, entra a esperança, Hope comes in. entra a confiança. Confidence comes in. Então você não pode ter filho se você tiver aí esquálida, aí magérrima, aí You can't have deprimida. children if you are Não, depressed. você não vai conseguir enfrentar nenhuma luta You se você cannot fight estiver any fraca. fight if you are weak. Busca a força que o teu Deus quer te dar Search hoje. the strength that God Deus wants to quer give te you renovar. today. God Deus wants quer to te renew you. abençoar. God Deus wants to quer te bless encher de you. esperança. God wants to fill you with hope. Diz que ela se levantou dali That's why e she stood foi up from comer. there and went to eat. E não tinha mais tristeza. And she was sad no more. Ela sabia. She knew, Porque ela recebeu a bênção. for she received the blessing. Quantos anos será que Ana estava How com Deus? many years was Hannah Talvez praying? não na hora certa. Maybe she was praying at the wrong time. No tempo certo, At the right ela time, voltou para cumprir o seu voto. she came to Versos fulfill her vow. 24 até o 28 do primeiro Verses capítulo 24 and 28 of the same chapter diz assim: says the following. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros. Mas que interessante, o que foi que eu disse? 3, né? And when she had Eram sempre weaned 3 him, animais, viu? she took E him éfa de up farinha, with 3 bulls and an ephah of flour e odre de vinho, and a skin of wine, e trouxe à casa do Senhor a Siló. brought him to the house E of era the um Lord menino in Shiloh. ainda muito criança. And the child was young. Estimam os estudiosos, devia ter por volta de 3 anos no The máximo. scholars estimate about 3 years E maximum. degolaram um bezerro, And
they killed the E bull assim trouxeram o menino a Eli. and brought the child to E Eli. disse ela: And she said, Ah, meu Senhor, Oh my Lord, viva a tua alma. as your soul loves, Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. I am the woman who stood by you here praying to Por the este Lord. menino orava eu, For this boy I e was o Senhor praying, me concedeu a minha petição. and the que eu Lord te has pedi. given me my petition which I asked of Pelo que him. também ao Senhor eu entreguei I have returned por him todos to os the dias da sua Lord vida. as long as he loves. E adorou ali ao Senhor. Ela não And she trouxe worshipped Samuel the com Lord. tristeza. She didn't bring Samuel with Ela não sadness. trouxe Samuel com o coração pesado. She didn't bring Samuel with Só a heavy tinha ele. heart. Only him. as Era a o son. seu único. Her only Era o seu child. primogênito. The firstborn. Era o seu primeiro. His Era a sua first fruits. primícia de madre, de mãe. From motherhood. E ela trouxe para Deus. And she brought him unto God. Meus amados irmãos, My dear brothers, se vocês continuarem, vocês vão ver if you continue, you shall que see Deus não recebe nada sem abençoar muito. God doesn't receive Por anything without exemplo, blessing se much. você prestar atenção, quando Deus chama Abraão, When he calls ele Abraham, tinha 75 anos. 75 years old, 25 anos depois, 25 a years promessa se later, cumpre na sua vida the promise comes back to him. e Deus dá mais 75 anos para God Abraão. gives an viver a addition vida dele. 75 years for him to Abraão live. viveu 175 anos. Abraham lived E Deus 175 disse: olha, tu me years. serviste 25 anos, You served me eu vou te dar 25 3 years. vezes isso aí para você I'll give you 3 times continuar a as saber much que eu sou Deus. for you to know that I am God. Aleluia. Ana trouxe Samuel. Hannah brought Samuel. Aí Deus não deu nada para ela, não. Só deu mais 3 filhos e 2 filhas. God Não gave her precisa. 3 sons and 2 daughters. Porque quando Deus faz, faz. When God Quando Deus makes abre. A when He porta que Ele abre, ninguém opens pode the door He fechar. opens, no one can shut. Ele vai abrir a porta He que shall você está open the clamando. door that you are Seja crying qual out for. for. Ele vai Whatever it may abrir. be, Porque Ele é He shall Deus. open, Ele for quer He is abençoar a God, tua and He vida. wants to bless your life. E ela não somente trouxe Samuel para Not only Deus. she brought Samuel to Todo o God, capítulo 2 você vai the ver. entirety É of o chapter cântico que ela 2, entoa a Deus. the song O of cântico de Hannah, adoração. the song of Sabe que a worship. mãe Notice the entregar o mother filho give her only son. que vai ver uma vez por ano se voltar ali, She shall see him once a porque year. ela voltava e trazia uma outra túnicazinha para ele. Because every year should bring a tunic for Sabe him. que essa túnica tinha um recado. The tunic had a Você é do message. santuário, You are the você vai continuar no santuário. Sanctuary, and you shall be in the sanctuary. Tem pais que não dão valor ao santuário. There are parents that give no value Não to the trazem as sanctuary. crianças para o Do not bring santuário. their children to the sanctuary. Tudo é motivo para Everything meu is a filho faz barulho. motive. My Eu son já makes too eu já much disse, noise. I olha, said, listen, criança não é problema. children is not a Adulto problem. é que é problema. Adults are a problem. Nós não temos que estar aconselhando criança. I don't have here Mas to adulto é be todas giving as counseling semanas. to children, but adults all the Essas time. cabeças grandes parece que não entra nada aí. These big heads, it's like nothing goes into it. Concluindo, Conclusion. Ana ofereceu para Deus o que mais desejava e ainda não tinha. Hannah offered to God what she Você já most parou para desired but pensar? didn't have yet. Você já parou para pensar Stop to think about this. que aquilo que você deseja What you desire é o que Deus quer para a tua is vida. what God wants for you. E Ele quer te dar, And He wants to give e it to isso vai you. ser bênção não só para ti, And it shall be a mas blessing para not only to muitos. you but unto many. Por mais de 40 anos, For more than 40 years, Samuel foi sacerdote, Samuel was a high foi priest, juiz was a e foi judge, profeta and was a em prophet Israel. in Israel. Sem não tinha nada, ninguém que apontasse nada No contra one Samuel. would point anything against Samuel. Nunca teve um ponto sequer contra ele. Not one point was raised Ele against him. foi entregue com oração, He ele was foi entregue given com gratidão, In a prayer ele with foi entregue com gratitude, cântico e Deus recebeu. was sung, and God received him. E então quando a gente lê que porque Deus ama o que dá com alegria, God loves those você who fica, give como é possível isso? with Olha para joy. Ana. Look at Hannah. Antes de ter,
Before she ela had, perdeu a tristeza, she lost her sadness. porque ela sabia que Deus tinha ouvido. For she knew that God had heard her Hoje, prayer. Tonight, Deus manda te dizer God tells que Ele you está te ouvindo that He's hearing e you que Ele vai responder. and that He will answer you. Ele vai He responder. will answer you. Mas pastor, eu tenho sofrido tanto. But Pastor, I've suffered so Eu much. já passei por 2 ou 3 I relacionamentos, went pastor. to 2 or 3 Nada deu relationships. certo. Nothing is right. Eu já fui quebrado, I was quebrada. broken. Minha vida foi destruída. My life was O destroyed. meu Deus é especialista My em God construir e He's a reconstruir. specialist in building lives. Da onde não tem nada, Ele vai From fazer. nothing He will make something. Creia, Ele quer Believe, fazer. and He will make it. Eu não tenho dúvida em afirmar, vamos colocar de pé, Let's stand up. que Ana, That Hannah, ela trouxe uma oferta de primícias. she brought an offering of first fruits. Talvez a mais relevante de todas. Possibly the most relevant offering. Porque era algo que ela desejava muito. For something that she desired much. Eu imagino aqueles 3 anos que ela passou com I Samuel. imagine those 3 years that she was with Samuel. Quando ela preparou aquela When she túnicazinha prepared a tunic, que ela vestiu seu filho para when she entregar no dressed santuário. him to give him into the holy place, Deus viu tudo aquilo. God saw all that. Nós temos um caso parecido We have a very similar case. de um homem chamado Jabez, sobre o qual eu já preguei, acho que aqui na primeira A man mensagem. called Jabez, a priest. Ele era discriminado na sua casa. He was discriminated in his household. Ele era tratado como o último. He was treated as last. Mas em vez dele se rebelar contra sua mãe, Instead seu of pai e him seus to irmãos, rebel against his mother, brothers, and father, interessante que o livro de interesting that Crônicas, the book of Chronicles, que o começo é quase só sobre números, where the beginning is only about sobre numbers, genealogia, genealogies, e gerou isso, gerou aquilo, and he gave life to this. separa lá 2 versículos, There are 2 só para dizer verses. assim: então Jabez orou ao Senhor, And then Jabez prayed unto God, Senhor, se tu me abençoares God, if you bless me, e alargares as minhas fronteiras and you open up e me my deres muitos borders, bens, and give me much in possessions. e como o espaço era pequeno, And how the space was o escriba small, só escreveu assim: the scribe e said, Deus ouviu a oração. and God heard his prayer. Hallelujah. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer ouvir a tua oração. God wants to hear your Deus quer prayer. responder a tua oração. God wants to answer your prayer. Oferecer primícias, meus queridos. Offer the first fruits. Oferecer primícias para Deus Offer the first fruits unto vai God. muito além It goes far do que beyond simplesmente of simply ofertar qualquer coisa. offering anything. Às vezes, acredite, me pesa, Sometimes it's heavy in my heart porque eu recebi os envelopes de vocês because I received your envelopes. e eu sei que há pessoas que deram primícias de fé, And I know there are people that gave first fruits of faith. porque aquilo que eles deram What they have given, ia fazer uma falta muito grande naquela semana. it will be a great problem in that week. Sobre cada um eu coloquei a minha mão, Over each envelope I E eu placed orei my ao Senhor hand and com I prayed gratidão. unto God. porque primícia é isso. Because first fruits is Primícia não é that. oferta tardia como a de Caim, It's not a late offering like Cain's. quando já tinha muito, When you had much, ao cabo de depois de muito tempo. after much time. Não. No. Primícia First fruits é dar o melhor to give the best. e dar aquilo que você vai sentir. To give the best that you feel. Claro que quando Ana voltou para casa, What Anna seu coração devia estar pesado, é natural, é felt when she humana. came back home, her heart was heavy. Imagina a caminha do Samuel ali, The bed of Samuel, vazia, empty, dia após dia. day after day. Mas pelos próximos 5 ou 6 anos, But for the next 5 or 6 years, cada ano tinha mais alguém para levar. every year was another person O que você entregar para Deus, What you give God today. não vou dizer que vai voltar para ti, não. I'm not going to say it comes back to you. Deus não vai mandar nada de volta para ti. God won't send Ele vai te anything dar back. melhor. God shall give Ele vai you te dar better. muito mais. Give you Abundantemente. furthermore, abundantly. É isso que Ele promete na sua palavra. That's what He promises in His O que word. mais nós precisamos What more do we need para crer nesse Deus? to believe in this God? Eu não sei se é possível, mas eu vou tentar. If it's possible, but I'll try. Há pessoas que querem fazer voto aqui nesta tarde.
There are people that wants to make vows this evening. Eu não sou Eli. I'm not O Eli. meu nome é um pouco mais, é Eliel. My name is Eliel. O dele era só Eli. Eli. My O God. meu Deus é Deus. My God is God. Então eu vejo bem So I see well e ouço bem. and I hear well. Não estou gordo como ele. I'm not fat like he Não vou was. cair da cadeira. I'm not going to fall from E my eu chair like he vou orar did. por você aqui. And I'm going to pray for E you o Espírito here. Santo vai And the entrar na Holy tua Spirit vida will come hoje into your e vai life. te dar hoje o que você veio pedir. And He's going to give it to you Vem today. aqui à frente agora com Come fé. to the front now with faith. Faça o seu Vow. pacto. Make your vow. Você não vai apenas fazer um pedido. Not only a petition. Você vai fazer um pacto. You will make a covenant. E você vai ver. And you shall see. Alguém pode dizer, mas você não Someone tem can say, tempo. Com Deus nunca se perde with tempo. God, you're not going to waste your time. Com Deus não se perde With tempo. God, you don't waste time. Deus é God Deus. is God. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode chegar aqui à Come frente. to the front. Venha já decidido o que você Come vai fazer. decided. Não estou falando de dinheiro, irmão. I'm not talking about money. No. No. Aleph Tav não é Aleph dinheiro. Tav is not money. É um compromisso com Deus. It's a covenant, a commitment with God. Porque eu creio que Deus quer fazer. I milagres. believe that God wants to make miracles. E eu continuo a orar todos os And I dias carry on to pray para Deus that God expor esse assunto do load shedding, may expose this load shedding business, para que isso acabe. that it may stop. Eu ouvi de Moçambique há 2 I semanas. came from Mozambique for Fomos 2 ali weeks. celebrar 14 anos da nossa We went igreja lá there em to Zavala. celebrate 14 years in our church in Zavala. Aproximadamente 4 quilômetros deste lado, 4 kilometers to this side mais de 10 quilômetros do outro lado, and more than 10 kilometers on the other somente side. caminhões, Only trucks. dupla carreta de caminhões assim, de duas plataformas Horse and trailer trucks com carvão. with coal. Esse país é um dos maiores produtores de carvão do mundo. This country is the greatest Dizer producer que nós of não coal in the temos world. carvão To say para that we don't energia. have coal to produce energy. Nós estamos abastecendo Botsuana 12 horas por dia com energia. We are supporting Botswana with 12 hours Então há algo a de day. podre, não é no reino da Dinamarca, não. There's something Há algo de podre nesse rotten. país. There's something rotten in E a this igreja country. precisa orar acerca The disso. church has to pray É a about nossa that. arma. It's A our nossa arma não é ir para a rua, Our weapon is not to levar go on the bandeira, streets and fazer carry a banners. praça. No. A nossa arma chama-se oração. Our weapon is prayer. Para Deus socorrer a África do For Sul. God to help South Africa. Empresas estão fechando, Enterprises are closing down. Families are becoming impoverished. mas eu estou orando. But I'm praying. E eu creio que Deus And I é o Deus. believe my God É o Deus que abre ventres. is the God that opens the É o Deus que wombs. conserta a vida. God that heals É o Deus que lives. conserta casamentos. He fixes marriages. É o Deus que abre porta de He trabalho. opens doors of work. A Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, It was manifested the Son of God para destruir to destroy as obras de Satanás. the works of Satan. Do que mais nós precisamos para crer em What Deus? more do we need to believe in Him? Só precisamos disso. We only need that. Pai Santo, em nome do Senhor In the Jesus name Cristo, of Jesus nós Christ, estamos na tua presença. come in your presence. Trouxemos a tua palavra Bring ao your teu povo. word to your E eu creio que o Senhor é o Deus de milagres. that you are the God of O Senhor é miracles. o Deus que opera maravilhas. God that O operates Senhor é Deus wonders. poderoso para abençoar esta nação Powerful em to que bless vivemos. the nation that we live. Deus, eu não concordo com esse We don't load agree shedding. with load shedding. Eu não concordo com essa crise Don't agree econômica. with the Eu não crisis, concordo, Senhor Deus, com essa corrupção que se abateu sobre essa this nação. corruption that's Senhor, eu clamo em nome de Jesus Cristo. I call upon the name of Jesus. Envergonha esse inimigo. Make it O shameful príncipe de for this. Joanesburgo, Senhor, Prince of não é nada Johannesburg diante is de nothing ti. before Tu you. és o Deus Criador. are God, Tu és o Creator. Todo-Poderoso. E eu me levanto contra toda a corrupção, e todo o roubo e toda a mentira desse país, Senhor. E eu clamo, Deus, por justiça para o teu povo e para a For your escolha. people. Eu
Eu clamo para o órfão, a viúva desamparada. Righteousness for the orphan, the widow. Eu clamo para o teu povo que está de joelhos agora. Eu quero abençoar cada um aqui na tua Those who are kneeling presença, down in your Senhor. presence Porque at this time. tu sabe por que eles estão They aqui. may be blessed. Tu You conhece know a why necessidade they're here. You deles. know their Senhor, needs. e o que eles vieram buscar, What they came seja o searching Senhor a dar for. agora mesmo. Eu abençoo cada um deles, I bless em them. nome do Senhor In the name Jesus of Cristo, Jesus. e que eles possam levar consigo They take with a them bênção que vieram the blessing buscar, they came em to nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Sentemos todos. Muito bom dia e paz do Senhor para todos. Good morning to all, and may the peace of the Lord Jesus Christ be with you. Hoje é dia 5 de julho de 2023. Today is the 5th of July 2023, Nós estamos aqui num lugar bem distante e primitivo. in a very faraway place and very primitive. O distrito chama-se Zavala The area here, it's called Zavala, e o local chama-se Madongui. and this specific area, it's called Madongwe. Agora viemos aqui porque a igreja vai completar 14 anos que foi plantada aqui. We are here for the 14th anniversary of this church. E eu construí este templo uns 10 anos atrás, mais ou menos, 10 years ago, mas eu não conhecia o templo. but I didn't see the temple being finished. Então eu vim aqui com a minha So família now I came with my family para nós podermos celebrar os 14 anos da to be igreja. able to then celebrate the 14th anniversary of this church. Estamos pintando toda a igreja. We are right now painting the whole church inside Vamos, and outside. trouxemos todo o material para fazer We ornamentação. also brought everything to make the church more beautiful. E sexta, sábado e domingo vai ser a grande festa. And obviously Friday, Saturday and Sundays, here it's an anniversary celebration. Aqui é um lugar distante de tudo. This is very far away from everything that you can think of. Não tem estrada para chegar There aqui, isn't a road here, mas nós conseguimos chegar, graças a but we Deus. managed to get through. Deus é bom. God is good. Produza muito, muito como Amém. produziu para Em nome Isaac, de 1 para 100. Que elas possam ter sempre o necessário para poder comer, alimentar os seus filhos e ainda ofertar no teu santuário. Obrigado, Deus Pai, no nome de Jesus Cristo. Naquele dia entrarei lá no céu.